Olá, sejam bem-vindos. Essa é a primeira videoaula que nós disponibilizamos no site Profissionalizando. O site Profissionalizando é um site que contém vasto material de auxílio para estudantes que estão desde o nível fundamental até aqueles que estão na universidade. Nós também temos inúmeras matérias que auxiliam quem vai prestar concursos públicos, vestibular ou mesmo para quem necessita entrar no mercado de trabalho. Não deixe de nos visitar, pois nosso conteúdo é completamente grátis. A regra de 3 conta a história que a regra de 3 ela já é conhecida desde o século XIII. No entanto, apesar de já ser um assunto abordado há tantos anos, até hoje inúmeras pessoas têm grande dificuldade na realização de exercícios envolvendo essa regra de 3. Nós vamos procurar tirar todas essas dúvidas para que você nunca mais volte a errar nenhum exercício que envolva a regra de 3. Inicialmente nós começaremos com a regra de 3 simples, posteriormente iremos fazer um novo vídeo também abordando a regra de 3 composta. Para resolver a regra de 3 simples, nós devemos conhecer em primeiro lugar quais são as proporções, se nós estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos ver os passos para que a gente possa começar a resolver essa regra de 3. O primeiro passo é construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. E identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Uma vez que identificamos se elas são inversamente ou diretamente proporcionais, nós iremos montar a proporção e resolver a equação. Ok? Bom, a questão mais simples é vermos na prática como isso vai ficar. Um pequeno exercício para a gente entender isso. Se 8 metros de tecido custam R$ 156, qual o preço de 12 metros do mesmo tecido? Como eu monto essa equação? Bom, se 8 metros de tecido custam R$ 156, qual o preço? Como eu não tenho o preço, eu já sei que eu vou representar pela letra X, de 12 metros do mesmo tecido. Ok? Bom, vamos fazer a seguinte consideração. Se eu aumentar a quantidade de metros, vai aumentar o valor? Sim. E se eu diminuir a quantidade de metros, vai diminuir o valor pago? Sim. Então, eu já sei que eu estou trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Olha, observe que as grandezas são diretamente proporcionais. Aumentando o metro do tecido, aumenta a mesma proporção do preço a ser pago. Então, nesse caso, eu representei com umas setas indicando que elas são proporcionais. Ok? Então esse é o primeiro passo para resolver e talvez o mais importante. Agora nós vamos à equação que irá resolver essa questão. Bom, partindo do princípio que eu tenho 8 sobre 12, 156 sobre x, eu coloco graficamente dessa forma, tal como estava na montagem, e nós vamos resolver isso da seguinte forma. Nós vamos fazer uma multiplicação cruzada. 8 vezes x. Então nós sabemos que 8 vezes x é igual a 8x, onde colocamos aqui então o 8x. E nós vamos fazer uma multiplicação também cruzada de 12 vezes 156, ok? Estão me acompanhando? Então na sequência eu tenho que 8x é igual ao valor da multiplicação dessa soma que nós fizemos. Seguindo na sequência, para resolver essa equação, eu sei que x dividido por x vai ser igual a 1876 dividido por 8, o que vai nos dar um resultado de 234, ok? Observe que o exercício foi montado respeitando o sentido das setas. Nesse caso, a resolução é que a quantia a ser paga será de R$ 234. Vamos a mais um exemplo para que isso fique um pouco mais claro. Um carro a velocidade de 60 km por hora faz certo percurso em 4 horas. Se a velocidade do carro fosse 80 km por hora,
em quantas horas seria feito o mesmo percurso? Bem, aqui agora nós temos um caso diferente do outro. Porque quanto mais rápido o carro andar, menor o tempo que ele vai demorar para chegar ao local. Entendeu? Então isso define para a gente que essa grandeza é inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais rápido eu andar, menos tempo eu irei gastar. Então vamos montar a nossa equação. Um carro a velocidade de 60 km por hora faz um certo período em 4 horas. Ok? Se sua velocidade fosse de 80 km por hora, quanto tempo demoraria? No caso, x é onde eu vou tentar descobrir que horas vai ser. Vamos observar que as grandezas são inversamente proporcionais, porque aumentando a velocidade, o tempo diminui na razão inversa. Vamos montar essa equação para a gente ver como fica. Note, 60 e 80. O que eu vou fazer nesse caso, como elas são inversamente proporcionais, para que eu resolva normalmente, eu vou fazer a inversão desses valores. Eu vou colocar o 80 sobre o 60. Então, já montei tal como eu montei a equação anterior. E vou resolver da mesma forma, cruzado. Como nós temos um zero em cima e outro embaixo, eu vou cortar os zeros para me facilitar. Vou multiplicar 8 vezes x, que vai ser igual a 4 vezes 6. Então, agora eu tenho que 8 vezes x é igual a 24. Para eu descobrir qual vai ser o valor de 24, eu vou colocar que x é igual a 24 dividido por 8. Então, x é igual a 3. Note que o tempo a ser gasto é de 3 horas. Ok? Então, basicamente, uma regra de 3 simples seria esse exercício. O ideal agora é que você faça vários exercícios para praticar, que só a prática leva ao total conhecimento. Aguarde que em breve teremos outros vídeos. E não deixe de visitar o nosso site, pois lá você irá encontrar muito material para lhe auxiliar. Ok? Muito obrigado pela atenção.